Oi, minha gente, tudo bem? Eu queria meditar um pouquinho na palavra de Deus. Tô falando minha gente, mas quem vai ver só vai ser eu mesmo, né? Em Romanos, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. No versículo 19 diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E agora o versículo 21 e 22 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Até aqui. O apóstolo Paulo, assim, em resumo, na carta que ele escreve aos Romanos, é um clássico, né, da teologia, da doutrina paulina, um entendimento de Paulo. Não foi à toa que Paulo foi o apóstolo dos gentios. Primeiro, porque o mundo, na época do apóstolo Paulo, o mundo gentil, né, o mundo romano, o mundo dos macedônios, dos gálatas, era um mundo que não tinha a doutrina bíblica, eles não meditavam, não conheciam as leis de Moisés, não conheciam a lei do sacrifício, as leis que eram aplicadas no tabernáculo, as leis até de medicina preventiva que existia na doutrina judaica. Eles se baseavam nas mitologias, né, no que era na filosofia grego-romana, de Aristóteles, Platão, Sócrates. E o mundo na época do apóstolo Paulo, quando ele escreve para os romanos, que o Império Romano, a cidade de Roma, é como se fosse a América hoje, né? Eles influenciavam o mundo inteiro. O que era aplicado em Roma era copiado nas outras cidades do mundo. Era um mundo de muita perversidade. Todos os imperadores romanos, para vocês terem uma ideia, eram homossexuais. Eles tinham um ditado que diz que César era o marido de todas as mulheres e a mulher de todos os maridos. Tinha muita promiscuidade. Os banheiros públicos, eles faziam necessidades um do lado do outro, na frente dos outros. Existia um templo de Afrodite, de Atenas, na cidade de Corinto, outras cidades, onde era oferecido, as sacerdotisas eram prostitutas, que andavam seminuas e ofereciam seus corpos, e a maioria dos templos eram peças de teatro, existiam muita manifestação demoníaca. Era nesse pano de fundo que o apóstolo Paulo ele foi levar o evangelho.
Então, uma coisa muito clara que o apóstolo Paulo tinha, a gente vê isso na carta aos Gálatas, aos Colossenses, na própria carta aos Romanos, que todo homem é pecador. Aqui em Romanos mesmo, capítulo 1, capítulo 2, o apóstolo Paulo ele mostra, tanto o judeu quanto o gentio é tudo pecador. O que nos justifica aos olhos de Deus não são as obras, porque nós não somos capazes de fazer obras que estejam à altura da santidade de Deus. Porque nós pecamos por intenção, por pensamento, e o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Mas nós só conseguimos fazer a obra de Deus através da fé em Jesus Cristo. O que nos justifica perante Deus não são simplesmente as nossas obras de justiça, mas a nossa fé em Jesus Cristo. E aqui no capítulo 3, que a partir do versículo 21 diz: agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amados, eu quero falar uma coisa. Eu me converti tem mais de 15 anos. Eu me batizei no dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 2002, o Penta. Foi um dia inesquecível. Fazem muitos anos que eu me converti, que eu leio a Bíblia, que eu tive experiências com Deus sobrenaturais, de cura, de resposta de oração, de manifestação sobrenatural. Estudando a Bíblia, estudando a história de Israel, cheguei à conclusão que de fato o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro.